Fala galera, aqui é o Paulo PRJ e esse é o Mindcast 6. Já estamos no 6 e hoje a gente está aqui com o João Pedro. Olá, galera. E aí, João Pedro, tranquilo? Tranquilão. E estamos também com o Sapo. E aí, galera, beleza? Tá favorável, Sapo? Tranquilo e favorável. Muito bem. Então, esse vídeo de hoje é um oferecimento da Dual Shop, uma loja que muitos de vocês conhecem, já que vocês estão ouvindo o nosso Mindcast aqui. A gente fala muitas vezes a gente já falou sobre a loja e dos torneios que a gente joga lá, essas coisas. E para começar essa parceria que a gente está fazendo com eles, nós vamos começar falando de uma coisa que, independente da parceria, a gente já estava muito empolgado sobre, que é, que é esse circuito que eles começaram a fazer a partir de agora. E o próximo torneio é daqui a 3 semanas, se eu não me engano, né? 3 semanas. E esse final de semana, mais um, e depois é o do shop. E a gente vai explicar mais ou menos como que funciona os métodos classificatórios e dizer como que vai funcionar, né, de fato, esse circuito e como é importante isso para o jogo. Não é demagogia nem nada, tipo, a gente realmente acha isso muito, muito bom para o jogo, e a maneira como isso está sendo feita também está sendo muito legal. Eu vou começar então falando, e vai ter um torneio invitacional no fim do ano, que vai ser no dia 4 de dezembro, que é um torneio só para convidados, e esses convidados se classificam através de... São 3 maneiras que você pode se classificar para esse torneio invitacional nesse 4 de dezembro, que vai ter uma premiação exclusiva legal e você não vai pagar nada para jogar se você for classificado. Existem 3 maneiras. Começa aí falando qual é a primeira maneira, João Pedro. Tem o torneio trimestral, que é daqui de 3 semanas, 5 de junho e 11 de setembro. Isso, 13 de março. 13 de março, 5 de junho e 11 de setembro, né? Isso aí. Que cada um dá 16 vagas para os 16 primeiros. E dá 16 vagas para os 16 primeiros. Tem o que é o mensal da Dual Shop, que tem todo mês, que dá 4 vagas, que dá 4 vagas para os 4 primeiros, e tem o do ranking da loja de torneio, quem se classificar entre os 3, quem se for melhor no mês da loja da Dual Shop ganha 3 vagas, né? Tem 3 vagas para disputar entre os 3 primeiros. Os 3 primeiros do mensal do ranking do Dual Shopping a cada mês. E esse ranking você se classifica jogando os torneios semanais, que tem sexta, sábado e domingo. E aí você pode conhecer os 3 primeiros e conseguir se classificar para esse invitacional, que vai ser muito maneiro no fim do ano. E a gente fez a conta aqui, dá 125 vagas no total. Né? São 125 vagas que a galera pode contando as 16 dos 3 que a gente está chamando aqui de principais, né, que são os grandes, que dão 16 vagas. E contando esses 3, as 4 vagas que vão dar todos esses meses até dezembro, no torneio mensal, e as 3 vagas que todo mundo vai ganhar no ranking. Então tem muita chance de você poder se classificar. Inclusive, eu acho bem legal que a loja fez uma coisa que favorece os jogadores que jogam lá regularmente, né? Que são as pessoas locais de São Paulo, capital, provavelmente, que valoriza eles, porque os jogadores do ranking mensal tem vaga, os jogadores que jogam o torneio mensal também tem vaga, mas eles não esqueceram dos jogadores como a gente, que, por exemplo, a gente é do Rio, Sapa de Goiânia, e a gente não conseguiria se classificar se dependesse dessa forma classificatória somente. Então eles fizeram esses torneios, esses 3 torneios, que são torneios muito bons. A gente vai falar um pouquinho do que vai ter agora daqui a 3 semanas, que a gente inclusive vai, e são torneios muito bons por si só, né? A premiação deles é boa, independente de você querer se classificar para o torneio no fim do ano ou não. A premiação desse torneio, né, cara? É muito boa, e incentiva as pessoas de outros lugares a irem. Então, um jogador, por exemplo, o caso do Sapo, né? Você pode falar melhor por você, né? Você vai tentar em um torneio. Vou tentar ir no de setembro, e o que eu acho bacana é justamente o planejamento. Ficou bem organizado. Eles já têm a data de tudo, inclusive do final, né, que é 4 de dezembro. Então, se você quer jogar competitivo e a sua desculpa era eu não sei quando vai ser, que vai ter, e passagem é cara em cima da hora, dessa vez não cola, porque o trem tá bem organizado. E aí, por exemplo, a gente que é aqui do Rio é mais tranquilo, a gente consegue
Por exemplo, a gente vai de ônibus, a gente vai rapidinho para São Paulo, joga e volta. Agora, por exemplo, no caso do Sapo, qualquer pessoa de outros estados que são mais distantes, você pode se planejar para ir no de junho ou no de setembro, ou até mesmo agora de março, mas qualquer um desses, entendeu? Que vai ser um torneio legal de se jogar, independente de qualquer coisa, e você tem como se classificar, ficando entre os 16 primeiros. E você tem muita antecedência para do final do ano que vai. Depois você vai de novo, você não vai pagar nem inscrição, né? E com certeza vai ser bem legal esse do fim do ano. Com certeza, sério. E a premiação é muito boa aqui, do torneio trimestral. Eu vou mostrar a premiação aqui agora. Então é isso, vocês entenderam, né? A forma classificatória é essa. E aí a gente vai falar um pouquinho agora desse torneio que vai ter agora, 13 de março, que a gente vai. Eu deixei aqui aberto. Antes de falar da premiação, eu vou falar primeiro. A inscrição é R$60, você ganha um Astral Pack. Na inscrição, você pode fazer pelo link que está aqui como que se fala? No evento do Facebook. Ou lá na loja, lá com os próprios donos da loja e tal, na Rua Castro Alves. Está aqui todo o endereço. Só chegar no evento, só escrever no Facebook Dual Shop Championship Series março. Aí você vai achar esse evento, é bem fácil. E aí pode botar aqui embaixo na descrição também. A gente bota na descrição. No vídeo aqui embaixo. Beleza. Eu esqueci que isso aqui tá no YouTube. Que é possível. E aí tem o endereço tudo certinho aqui, na Rua Castro Alves e tal. O torneio em si é onde os regionais da Dual Shop sempre são, os torneios que o Dual Shop Grande sempre fez também lá. Eu não sei falar esse nome. Iwate Kenjikai. É na Tomás Gonzaga. Na Tomás Gonzaga, número 95. O pessoal que joga na Liberdade, todo mundo já conhece lá que joga. É bem fácil de chegar, é pertinho do metrô da Liberdade. Então é bem tranquilo chegar lá. E agora a gente vai falar um pouquinho da premiação. Quem quer falar da premiação? Eu posso falar. Fala aí. Do 16º ao 9º colocado, você ganha 12 boosters da coleção mais recente. Então, E a vaga? Se você e a vaga, além da vaga, né? Então, mesmo se você não topar, se você bateu na trave, você ganha meia box. Então, a premiação muito boa. Muito boa mesmo. É meia box ficando em 16º. E você já tá ganhando a vaga, né, pro campeonato de dezembro, de 4 de dezembro. Com certeza. É muito bom. Do 8º até o 5º, você ganha uma box inteira e a vaga. 4º colocado e 3º colocado ganham 2 boxes da coleção mais recente também. Todos da coleção mais recente, mais a vaga. Segundo ganha um 3DS XL mais uma box e a vaga. E o primeiro ganha um PlayStation 4, o troféu, que deve ficar fantástico, e a vaga, óbvio. Essa premiação, eu gosto muito da maneira como essa premiação foi distribuída. Como eu disse, esse torneio, independente de você estar interessado em jogar o torneio no final, eu não acho que você deveria estar interessado, mas vamos supor que por algum motivo você não esteja. Esse torneio ele é bom por si só. É um torneio que eu iria, independente disso estar acontecendo. Então, com certeza. Com certeza, absoluta. São poucos os torneios que dão uma premiação como essa, pô. E eu falo bastante de premiação porque eu já sofri bastante com negócio de premiação de torneio. Eu tenho um caso que aconteceu há alguns anos atrás, na época de 2009, 2010, tinha uns torneios grandes em São Paulo que davam 200 pessoas. E aí teve uma vez que eu passei invicto no suíço, cheguei até a semifinal, invicto ainda, óbvio. Aí eu perdi na semifinal, fiquei em 3º lugar, ganhei um booster. E eu fui do Rio para São Paulo para jogar esse torneio. Foi muito frustrante. Isso foi muito frustrante mesmo. E o torneio tinha vários outros sistemas da premiação para outras pessoas de outras colocações, era meio bizarro. A premiação era completamente mal distribuída. Você ficava em 3º, ganhava um boost, o cara ficava 24º, ganhava um DS. Então, um negócio meio mongoloide desse, sabe? E o que não é justo, né? Vocês podem ver claramente isso não é justo. E a maneira que essa premiação foi distribuída, ela é muito boa. É bem legal. E uma coisa que eu acho que a gente não falou, né, que as vagas não caem, elas não são transferíveis e também elas não caem. Então, você tem que ficar entre essas colocações que a gente falou, 16 primeiros nesse, 4 primeiros no mensal e 3 primeiros no ranking. Então, mesmo que o cara que ficou, sei lá, entre os primeiros do mensal, jogar esse torneio de 16 vagas e ficar entre as 16, ele ganhou 2 vagas. A vaga não passa, é isso. Então,
Desculpa, eu acho isso interessante também, pelo fato de o torneio ficar mais exclusivo e realmente as pessoas que se classificaram nesse torneio foram que em algum ponto durante aquele ano pegou uma colocação boa num torneio legal, entendeu? Eu acho isso muito maneiro. Não, com certeza. A vaga é personalíssima e inalienável, né? Não é transferível, não é vendida, só consegue assim, né? Então, essa premiação aqui é para acima de 100 jogadores, mas eu tenho certeza que vai dar. Então, quer dizer, imagino, tenho quase certeza que vai dar. É muito improvável não dar, principalmente por tudo isso que... pelos incentivos, né, que está tendo para poder jogar esse torneio. Então, vai ser bem legal esse torneio. A gente vai, eu e o João Pedro vamos nesse, eu acho que o Michel também vai, o U deve ir também. Então, aqui do Mind Gamers, eu acho que nós 4 vamos. E nos próximos, provavelmente também iremos. E até o pessoal que mora mais longe, como o Sapo, por exemplo, já vai tentar se programar para ir para um outro. E eu acho que as pessoas que estão ouvindo daqui, que são de outros estados, não tem desculpa de não tem tempo. E se você comprar uma passagem de avião agora, caso você more realmente muito longe, vai estar bem mais barato do que se você esperasse. Então, a antecedência que está sendo divulgado ajuda bastante. Entenderam? Cara, se você não se programou pro de junho, porque, sei lá, você quer ir pro Nacional, alguma coisa assim, se programa tudo de setembro, cara. Tipo, cara, olha quanto tempo. A gente tá em fevereiro, setembro, mês 9, cara. Óbvio que dá pra fazer isso, né? 7 meses antes, cara. As passagens de avião tá muito baratas. Tá bem muito barato. Se você quiser, compra agora, tá ligado? Paga, sei lá quanto que vai ser a passagem, mas vai ser muito barato, cara, daqui a 7 meses, sabe? E dá pra dividir então, programa tudo. aí, cara, então, tipo, não tem desculpa, tá tudo programado certinho, então, acabou a desculpa que você tem pra viajar pro torneio, sabe? Isso é uma grande oportunidade para os jogadores que já são competitivos e queriam um circuito para jogar, e isso é um circuito, é uma coisa que você joga com o objetivo final. Coisa que não tinha, eu sentia muita falta aqui no Brasil. Vários outros lugares tem, na Europa tem o da Complex Card Game, nos Estados Unidos tem o da Alta Reality, agora vai ter isso aqui. E o Brasil era hiper carente disso. E agora vai ter. E isso vai ser bem legal. E para quem também não é competitivo, mas pretende virar competitivo, essa eu acho uma ótima porta de entrada, porque majoritariamente esse torneio vai ser formado por pessoas que jogam, né, o Yu-Gi-Oh! Competitivo, e se você quer virar um desses, jogar num ambiente como esse é a melhor coisa que você pode fazer, né? Também esqueceu de falar do prêmio de participação, né? Quem for jogar esses torneios do Doorshop vai poder ver o lindo rosto do Martin, né? É verdade. Esquecemos de falar isso. Isso aí pra mim já paga a viagem de Goiânia a São Paulo. O Martin tá fitness agora. Não, você pode ver o Botacin também, que é uma pessoa, é um lutador. O Nonô, né? Vídeos aí dele lutando. Só tem vantagens. É verdade, isso aí é o prêmio extra. Você ganha no ato da inscrição. Não é verdade? Exatamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de como esse torneio, a gente está bem animado para ir. E com certeza a gente vai fazer deck profile dos decks que a gente usar nesse torneio e nos próximos também. Então daqui a 3 semanas a gente vai jogar um torneio bem grande em São Paulo, que é esse que a gente está falando. E vai gerar conteúdo pra gente também. E vai ser muito legal, e gerar pra comunidade, é bom pra todo mundo, né? Uma coisa que acontece, um torneio que acontece faz a gente fazer mais vídeo, porque a gente tem mais coisa pra falar e tem mais incentivo pra gente jogar. É sempre bom que tenha torneios assim. Entenderam? Com certeza. Então é isso. Então todo mundo sem desculpa. Sem desculpa, hein? Sem desculpa pra ele. Sem caô. Desculpa. Só isso. Sem caô. O caô acabou. Acabou. Então beleza, então a gente vai agora falar de um outro assunto que é a nossa pauta aqui do Mindcast de hoje, que é... até caiu meu DN, que foram as transformações do deck de pêndulo pós a lista de ajuste, né? Tem o que? Uma semana e pouquinho da lista de ajuste, se eu não me engano? Né? Uma semana e pouquinho. E... essa vai ser a segunda semana, né? Acho que sim. Acho que é isso, né? E o pêndulo, o deck de pêndulo obviamente não morreu, porque as cartas não foram tipo banidas, tirando o Performage, né? Mas a Engine pêndulo, né, que é a mais forte, que é do Performapal, foi restrito a 2 cartas, mas o Sorcerer tá 3, o Turtle também, enfim. O deck continua viável, né? E a gente vai falar de algumas, nessa uma semana, né? Muitas variantes
desse deck apareceram. Então a gente vai comentar, eu estou usando uma aqui como fundo de tela, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa que apareceu aí topando em algum lugar e vai falar também sobre as outras. Então, começando sobre essa, que é a que usa Pêndulo Magician, que usa os Magician, né? Não é Pêndulo Magician, que usa os Magicians, não é isso? Os Magicians e usa a engine do Nebradisk, né? Existe o deck que não usa engine do Nebradisk. Várias variáveis. Existem várias combinações de tudo que a gente vai comentar aqui, sabe? Existe com Magician e com as outras variantes que a gente vai falar, existe com Nebra nas outras. Tipo, tá mó salada, sabe? Não é um negócio que tá estabilizado ainda, porque não teve nenhum torneio muito grande ainda para as pessoas acharem um deck em comum, sei lá. Vai ter o ICS Praga, né? No fim do mês, eu acho. E aí eu acho que vai dar uma estabilizada depois que chegar mais ou menos ali. Antes de a gente começar falando especificamente sobre esse deck, que é o de Magician, vale a pena comentar que o Roban fez um artigo, que eu vou botar aqui na tela, quem quiser é só ver lá no site da Alter Reality, falando dos decks de pêndulo depois da lista de ajustes. E no no artigo, ele diz algumas coisas que ele acha que a engine de Magician deve ser a mais indicada depois das mudanças. O que vocês acham sobre isso? E pelos motivos que ele citou, vocês podem citar alguns aí que ele falou e tal? Não, eu tenho quase certeza que a engine de Magician é muito boa nesse deck. Óbvio que ela tem alguns problemas que tipo, comprar múltiplos Magicians às vezes não é bom. Por exemplo, comprar Dragon Pulse e Dragon Pitch às vezes não é ideal, mas acontece. O Wisdom Eye é uma carta sensacional para começar. Ele comba com todos os Performa Power do deck e você praticamente escolhe a escala que você coloca do lado dos Performa Power. Então você pode botar o Dragon Pulse, que é 1, e o Dragon Pitch, que é 8, do lado de qualquer Performa Power. Você consegue pendular e você já botou um level 4 no topo do eixo, já completou a escala. E você completou escalas com bichos que fazem efeito, que é o Dragon Pitch e o Dragon Pulse. E o Dragon Pulse é tipo importantíssimo na match importantíssimo contra Rogue e muito mais importante ainda contra Monarca. Que é um deck que está muito presente, né? É muito popular em qualquer formato possível, em qualquer torneio. E você consegue destruir o campo por si só e já conseguir jogar Yu-Gi-Oh! Então, tipo, isso já é muito, muito importante mesmo, sabe? O que destrói? Não, é o Dragon Pitch que destrói, não é? Os dois lidam com o campo, porque o campo precisa de ter um monstro com tributo. Então, se você der Dragon Pulse no monstro de tributo, o campo desliga o efeito. E se você der Dragon Pitch no campo, você resolveu o problema logo de cara, né? Essa lista que a gente está vendo aqui usa um Pitch e 2 Pulse. Então é um que destrói as spells e 2 que destrói monstros. Mas deve ter gente que usa o contrário, deve ser por causa da escala. Não, ele tá usando o contrário. Dragon Pulse é o que destrói monstro. Ele tá usando 2, o Dragon Pitch, porque ele tá usando 1. Então, foi isso que eu falei. Esse que tá. Nossa, falou contra. Então... foda-se. Tudo bem. E aí tem algumas vantagens, né? De usar essa engine de Magician. E tipo, tem também como quando você começa com... O Wisdom é a melhor carta de Magician. Tipo assim, obviamente. Ela é a razão, né, de você querer usar. E cara, quando você começa com 2 Wisdom Eyes, é tipo nuts, sabe? Você começa completando a escala, botando 2 bichos level 4 no topo do eixo. Então e ainda conseguindo valor nas suas escalas, o que é muito importante, sabe? Então, eu acho que nesse começo, assim, parece ser a melhor das maneiras, pelo que o formato tá se mostrando aí. Então. Tem o fato também das versões que usam a pêndulo local não sofrer tanto para Wavering Eyes, né? Porque você, quando você dá pêndulo local, você fica sem suas escalas poderem ser destruídas até o fim do turno do oponente, né, cara? Isso é importante em alguns momentos também. Esse foi um dos argumentos que o Robon usou. Ele falou justamente sobre essas coisas que vocês falaram, ele falou no artigo dele. É bem importante. O Dragon Pulse também lidar com Exceed, por exemplo, o Evisworn Nightmare, que é bem presente nesse meta, que faz muito com Joker e Vector. O cara passa. E Armageddon, que é outra vertente do deck que a gente vai falar. Que faz muito Evisworn Nightmare e Rafflesia, na mesma match de Penguin. Então o Dragon Pulse lidar com isso também, além de lidar com os cartas de Monarca, que a gente falou.
Isso é legal mesmo, cara. Eu não tinha pensado nesse segundo aspecto aí do Dragon Pulse, não. Não. Então, esse é uma das vertentes, né, que usa o Magician. Existem várias vários tipos que o cara pode usar, né, de enginezinhos aí no deck. E tem essa do Nebra. O que vocês acham dessa engine do Nebra com Jet? Não gosto não, cara. Eu acho. Eu também não gosto. Porque é o seguinte, você pode vir com aquele Jet na mão, né? E outra, assim, às vezes você você pendula pode até ele, vir com... mas assim, se pendular ele sem o Nebra, ele é um bicho amarelo, né? O level 4. Não, level 4. Assim, não é... Um amarelo, então, não faz mais nada. Mas o lance é que às vezes você pode vir com o Nebra e sua mão... Tipo, às vezes você é segundo. E você tá lá com o Nebra e o cara já fez um campo pra cima de você. Aí, tipo, você tem que tentar fazer normal do Nebra pra buscar o bicho, fazer a pêndulo. Eu acho meio errado, saca? Geralmente as cartas que você quer fazer a normal são cartas que você precisa para resolver problemas de imediato. Por exemplo, o Armageddon Knight, ele resolve alguns problemas. O burrinho, ele dá a consistência que você precisa para poder jogar. E o Nebra não. O Nebra, ele reza para dar certo e tenta fazer um Infinity. É mais ou menos como a Summoner Monk, né, cara? Você tem que rezar para dar certo, sabe? Então vamos aproveitar e falar da Summoner Monk aí agora um pouco. A Summoner Monk, eu vou começar falando um pouquinho da Summoner Monk. A Summoner Monk normalmente ele é usada, né, para trazer o Sorcery e ele faz o efeito, né? E ele pode trazer outros level 4, tipo o Ustra, você pode trazer o Armageddon ou o burrinho também. Tem outras cartas que você pode trazer. Tem essa versatilidade, mas ele tem alguns drawbacks. Um deles, bem claro, é que ele toma o Veiler, que é uma carta que está muito presente no metagame hoje por causa do Monarca. E tomar Veiler no Monk descartando mais spell, que é outro problema. É um problema bem grande. E as spells são todas power cards, né? Essa era outra coisa que eu ia chegar agora, que é o outro problema, que as cartas de spell que você teria que descartar são power cards, tipo Wavering, Instant Fusion, Draco Face Off, Twin Twister. Aí o máximo que pode ter de spell não tão vontade de morrer quando você descarta é tipo se você usar o Start no deck. Né? Imagino que seja mais ou menos isso. Então tem essa desvantagem, né? A engine de Summoner Monk geralmente está acompanhada da engine de Armageddon, né? Pelo fato de poder você ter o Armageddon, o acesso ao Armageddon no deck para poder dar um Dragon no campo de Monarca, por exemplo. Monarca, ou mandar Zephyros para combar ainda. Então é mais ou menos isso, a engine de Monk, né? E a de Armageddon, como é que é a engine de Armageddon? Diz aí. Cara, a de Armageddon, cara, tipo, eu acho que, por enquanto, é uma das melhores engines. Ela tem o Armageddon por si só, quando ele é pendulado, ele faz efeito, que é algo bem importante. E você pode mandar o Zephyros, que é, tipo, muito, muito bom. O Zephyros é a razão de ser. O Zephyros é mongolóide. Zephyros é muito, muito bom. Ele dá muito valor para, tipo, você consegue fazer milhões de combos com os Zephyros. Eu nem sei, eu tô falando aqui, nem sei quantos combos posso fazer, mas é tipo. Só de voltar o Monkey? Não, tem muito combo com. Tem. Só você pode voltar a carta da Pêndulo. O Armageddon por si só já é um rank 4, entendeu? Praticamente, né? Você transforma o Armageddon num rank 4, normal summon. Ou você pode fazer o seu Armageddon virar um Mystical em um level 4 com Dragon. Shadow Dragon. E o Dragon também, por si só, também não é tão ruim assim, porque você pode dar Sorcerer nele fazendo Mystical. Então, por exemplo, você pode pendular Sorcerer e o Dragon e destruir o Dragon e ainda destruir a Spell. Então, você consegue tirar valor do Dragon mesmo comprando ele, sabe? O que não é ruim, né? E, sei lá, a engine do Armageddon é muito, muito boa, porque ela é muito versátil contra, principalmente o meta que a gente joga aqui no Brasil, né? Que tem muito Monarca, muito deck de trap, e eu acho que o Armageddon é a carta mais interessante pro meta, assim. Então, eu acho que o que faz o Armageddon ser tão bom em detrimento ao Nebra, né, porque eu falei mal do Nebra um pouco, não tô falando que ele é péssimo, só que, tipo, eu acho que é a versatilidade que você pode, às vezes, numa mão mediana, o Armageddon, ele conserta, porque ele vai te permitir fazer um rank 4, ele vai te permitir destruir uma Magical Trap do cara, ele pode fazer sozinho, né,
um Feral Imp e adicionar a escala que falta. Aí, deixa eu te falar. Eu vou ter que... Ô, Paulo. Oi. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Tô. Eu vou ter que mudar de cômodo aqui. Tem erro? Não, pode falar. A gente vai continuando aqui e depois você volta. Não, eu não vou sair não. Só vou mudar de cômodo aqui. Tá bom. Melhor. Não, tranquilo. Vou continuar falando da Armageddon, então. Tem tudo isso que o Sapo falou, né? De usar o Armageddon como a versatilidade nele, né? O Zephyros é muito forte, realmente. Ele aumenta muito o alcance das suas jogadas. O teto. Ele, como você falou, né? Ele é um rank 4 sozinho por causa do Zephyros, enquanto volta um pêndulo para sua mão. Tem muitas vezes que você faz pêndulo usando o escala monstros Draco Slayer, né? Sei lá, o Vector ou Master e tal, e aí você faz a pêndulo dando Sorcery, e aí você dá os Zephyros, aí depois você volta um bicho Draco e consegue combar com os Performapal, né? O Giturtle e o Lizard Draw. Então tem várias maneiras disso ser bem relevante. E o negócio do Dragon também parece... Assim, o problema é quando você compra Armageddon sem alvos mais no deck, ou você compra múltiplos alvos de Armageddon na mão sem conseguir pendular, porque o Dragon e os Zephyros são ruins se você não está pendulando, né? Então, tipo, para eles terem valor, você tem que fazer uma pêndula. O Dragon, principalmente, tem que ser uma pêndula onde tenha envolvido um Sorcery. Assim, nem tudo é só alegria, né? No mundo da Armageddon, mas tudo tem um custo. Sim, mas das engines ele parece ser a melhor, porque é a única engine que ela tem interação na pêndula. Por exemplo, lembra disso que você tem que gastar o seu normal summon para jogar, entendeu? Então, às vezes isso não é tão bom, sabe? E o Nebra diz que ele não tem nenhuma interação com os problemas que o deck tem. Então, basicamente, você está tentando resolver alguma coisa no vácuo, sabe? Tipo, tudo tem que dar certo, sabe? Basicamente, no mundo do Nebra Disc, sabe? E no mundo do Armageddon, as coisas podem dar errado, que não tem problema, sabe? Pode estar acontecendo uma coisa estranha e você ter o Armageddon e ele simplifica o problema, sabe? O Armageddon, ele é bom porque ele faz as duas coisas. Ele é uma carta que faz jogadas e resolve problemas. Sozinho. Quer dizer, ele resolve um problema via spell e trap, né? Tipo, um problema que seja gerado por uma spell ou trap. Assim, eu tô falando isso muito em relação geralmente é o monarca que faz o campo com um tributo. Mas se for algum bicho fiend, aí dá ruim mesmo, né? Mas aí dá ruim pra todo mundo sempre. Pra qualquer negócio que a gente tá falando aqui, daria ruim, né? Mas é o seguinte, eu acho que o Armageddon entra no mesmo ponto que o Roban falou naquele segundo artigo dele sobre a Instant Fusion, que ela, na maioria dos cenários, ela consegue fazer o mesmo que alguma outra carta faria, mas a outra carta só faz aquilo. O Armageddon e a Instant Fusion, eles podem fazer coisas diferentes, entendeu? Em qualquer momento do jogo. Não, faz sentido, porque ele é basicamente uma carta de extra deck, né? E o Instant Fusion basicamente, ela pode... Cara, o Instant Fusion é a melhor carta do Yu-Gi-Oh! Basicamente. Então, tipo, ela é qualquer coisa, ela pode ser um Feral Imps, ela pode ser um Mystical, que é o Direwolf, que leva todas as traps possíveis do jogo. Pode ser um Castel para resolver qualquer problema. Cara, tipo, pode ser Rafflesia, se você quiser passar por defesa. Cara, o Instant Fusion é maravilhoso. O Instant Fusion é muito, muito bom. Duelo contra Monarca. Então, duelo contra Monarca. Sério, a mesma duelo carta, é forte ainda, 200. A mesma carta ela pode funcionar como um místico, que é uma remoção, pode funcionar como uma defesa, que é a Rafflesia, pode funcionar como consistência, que é um Feral Imps, né, que busca a carta e falta. Então não dá pra desvalorizar esse tipo de carta. E o Armageddon entra na mesma linha do Instant Fusion, porque você pode realmente dar um místico e você pode criar uma jogada com os Zephyros. Então, basicamente, eles são coisas parecidas, sabe? Eles falaram vocês falaram aí do lance do Instant Fusion é que o Roban também fez eu até fechei aqui já esse artigo, mas ele também fez um outro artigo falando sobre o quanto ele acha que é importante usar o Instant Fusion nos decks de pêndulo e como isso era uma tendência contrária.
como vocês sabem, nesse último OSS que teve lá nos Estados Unidos, foram 29 decks de pêndulo no top. Antes da lista, né? Da lista de ajuste. Mas muitos desses decks não usavam Instant Fusion, usavam no máximo 2. E o Ruban estava no artigo dele defendendo que era necessário usar 3 e que os problemas pelos quais as pessoas falavam que não era para usar Instant Fusion eram problemas reais e que ele concordava, que é o lance de não ser uma carta que melhora muito seu early game, esse tipo de coisa. Mas a questão é que as cartas com as quais as pessoas substituíam o Instant Fusion e colocavam outras cartas no lugar, por exemplo, Solemn Strike, Twin Twister, Hijack, eram as cartas que as pessoas normalmente colocavam nesse, entre aspas, spot do Instant Fusion, eram cartas que faziam nada em relação ao problema que as pessoas usavam para justificar a não utilização do Instant Fusion. Esse era o principal argumento dele. O que eu concordo. Com certeza. Não tem como discordar, porque faz tudo sentido. E quando eu estava na vibe pêndula ainda, né, lá no início, eu era um dos maiores defensores de Instant Fusion lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu não cheguei a jogar, eu cheguei a jogar um torneio com o Pepe, eu estava usando Instant Fusion. Aí no outro torneio que eu ia jogar, não conseguia as cartas, eu ia usar 3 Instant Fusion no meu deck. Então, Instant Fusion cara, é só amor essa carta, sabe? Muito boa. Antes de a gente jogar qualquer torneio, né, eu não joguei nenhum torneio de pêndulo, mas eu jogava na internet. E aí eu falava, cara, a gente tem que usar Instant Fusion, não faz sentido, cara. Por que a gente não usa essa carta? Por que ninguém tá usando isso? Não sei o que aconteceu, sabe? Foi muito estranho. E aí eu falava, gente, precisa usar. E aí os decks que eu montava tinham 2, 3 todos de pêndulo, né? Na época. Tem mais alguma outra engine de pêndulo? Não, fala aí, primeiro a gente fala. Quem quer falar, o Pedrinho ou eu? O João Pedro ia falar alguma coisa. Fala. Então fala aí. Tem a engine da Ariadna, né? É verdade. E da Strike. É verdade. Essa é mais uma que usam, né? Vai um pouquinho na contramão do que a gente tá falando, né? Da Instant Fusion. Mas ela basicamente... Pode falar. Não, ela basicamente é setup tudo, sabe? Tipo, o que é meio estranho, mas sim, quando funciona é tipo devastador. É melhor engine turno 1. Se você começar... Se você começar muitos jogos, é a melhor engine que você pode ter. Eu acho. Sim, com certeza. Você começa combando com aquela piranha daquela mulher lá que busca counter, fudeu, cara. Você vai principalmente na Mirror. Ainda tem outros jogos também. Ela assim, ela é uma engine que melhora muito quando você começa, tipo, você quase ganha, você quase é premiado por ser o primeiro. E você consegue fazer o efeito dela, né? Mas é assim, também a engine da Ariadne, ela tem um problema. Ela tem esse negócio de ser primeiro, bom. Quando você é segundo e tem que lidar com o campo, é horroroso. Muito, muito ruim mesmo. E quando você é primeiro e você tá com uma mão fraca, é pior ainda, porque você tá comprando trap, aí você tá sem jogada, sabe? Tipo, é bem ruim, de verdade. É porque ela só comba basicamente assim com... Quer dizer, ela como com algumas cartas, com o Avery, com o Sorcery e, sei lá, até certo ponto o Master Pendulum. Draco Slayer também. Eu esqueci o Draco Slayer. Aquele foi restrito, eu até ignorei ele. Eu acho que eu colocaria a Ariadne e o Nebra no mesmo barco, entendeu? Apesar de serem decks diferentes, eu acho que eles têm mais ou menos aquele mesmo problema de você estar apostando num turno muito forte, mas você tá perdendo aí em versatilidade, sabe? Você tá buscando fazer uma coisa só, praticamente. Sendo que o deck tem um monte de jogadas, sabe? Tipo, eu acho que não vale... Eu acho que o que eu falo para as pessoas que estão jogando com deck de pêndulo é que vale mais você jogar Yu-Gi-Oh! Sempre. Para quem me pergunta assim. Jogar Yu-Gi-Oh! Sempre. Eu acho que é importante. Tipo, você querer fazer o seu combo turno 1 para fazer o combo do cara, tipo, montar o seu combo para passar pro cara, não é tão bom assim. Principalmente porque os seus combos não são tão fortes mais. Por exemplo, quando tinha o deck lá de Pepe antigo, eu até entendia quem fazia o deck com Ariadne. Tipo assim, eu entendia bastante a pessoa que fazia o deck de Ariadne.
porque você tinha 3 Dragon Slayer, tinha milhões de maneiras de buscar o Sorcerer, e você conseguia normalmente combar com 2, 3 counters. Então era tipo bem válido, sabe? Nesse não tem muitas maneiras. Não tem muitas maneiras de você. Sim, tem, óbvio, maneiras de você combar, mas não são tantas assim. Você pode brincar e tipo, caralho, crise, sabe? E é isso que acontece. Da crise, você praticamente perdeu aquele jogo que você brincou. Porque o outro cara vai começar com 6 cartas e provavelmente o deck dele vai jogar Yu-Gi-Oh! E o seu não tá jogando, tá parado. Então é muito difícil de voltar numa situação que você brinca com um deck que tenta fazer um combo muito hardcore no turno 1, sabe? É exatamente isso mesmo. É basicamente uma carta que premia muito se você tem o dom de ser o primeiro. E vai acontecer, entendeu? E aí, geralmente, eu imagino que muitos desses decks de Ariadne com counter que topam são os caras que naquele torneio começaram muito. Ganharam muitos Pegou game uma variância por lá. Pegou uma variância positiva naquele dia, e jogou 8 rodadas de suíço, começou 6. Entendeu? Começou 6, 7. Aí ele ganhou vários game 1s e ganhou vários game 3. Sabe? Se bem que quando é game 2 ele pode tirar essa engine aí. E aí eu sei que o Fraser Smith topou com um deck assim. Ficou até em terceiro. E quando ele usava engine hardcore, com 3 Ariadne e 3 Strike. E ele jogava o game 1 assim. No game 2, quando ele não tinha a opção de escolher, ele tirava a engine inteira, as Ariadne e os Strike. E geralmente ele falava que os oponentes dele colocavam muito Twin Twister, porque via que o deck dele era hardcore. E aí ele não tinha mais counter nenhuma, só tinha Twin Twister para tomar em Scala e Wavering. Então ele conseguia fazer isso, é uma estratégia viável, mas o problema é quando nesse game 1 daí que a gente está falando, ele usa esse monte de counter aí a segundo. E aí o cara comba turno 1 contra ele, olha pra mão dele, tem a Ariadne no strike, e ele tenta fazer alguma coisa e é a Half-Life Infinity na época, né? Isso que eu falei há pouco tempo. Eu entendia melhor o deck quando você botava Ariadne, quando você combava hardcore tinha 3 de tudo. Agora não tem. Então, agora, se você não combar hardcore, você bricou, cara. Você bricou e tipo, crise total, cara. Você acabou de perder o jogo, sabe? Dá ruim mesmo. Então, dá muito ruim. A gente estava até comentando, não sei se foi o Pedro ou o Michel que falou, que as pessoas elas tendem a tentar montar o deck da forma que fique mais fácil, entendeu, de ganhar, mas nem sempre a forma mais fácil é a forma mais consistente de ganhar jogos, né? É que no vídeo que eu fiz, porra. Eu falei basicamente isso. Foi eu que falei isso lá no grupo. Que eles estão querendo, que esse Nebra diz que todas essas engines de turno 1, elas estão querendo simplificar o jogo, e que não é muito simplificado, que é o Yu-Gi-Oh, né, cara? Tipo, tem um monte de variável, tipo, um monte de vertente que pode dar errado, então, tipo, basicamente você tá querendo pegar e simplificar seu jogo, vomitar a mesa e, tipo, beleza, vamos rezar aí pra dar certo, sabe? Pra quem não viu o vídeo que eu fiz sobre o Floodgate lá no meu canal, eu falo muito sobre isso, e essa tentativa das pessoas usarem Nebra Disc com jet no deck de pêndulo tem muito a ver com o que eu falei no vídeo, as pessoas estão forçando uma barra para poder ter um win condition através de coisas floodgateáveis, assim, tipo um win condition turno 1, sabe? E ao invés de os jogos de atrito, que geralmente são onde você consegue jogar melhor que o oponente, aí você usa esse monte de carta lixo para poder conseguir ganhar os jogos assim. E aí é mais ou menos isso que eu tava falando lá naquele vídeo. Pra quem não viu, é só acessar lá o canal. E tem a ver, sabe? É o que vocês estão falando aí agora, da maneira mais fácil. E é basicamente o jeito que o Monarca é montado. A gente vai falar um pouquinho de Monarca agora. E o jeito que o Monarca é montado hoje, que também foi uma coisa que eu citei lá no outro vídeo. E essa forçação de barra para poder usar é uma tendência que as pessoas têm de tentar ir pelo caminho mais fácil. Que é basicamente a moral da história lá do último vídeo que eu fiz, do Dutch Floodgate. Então vamos falar um pouco de Monarca? Vamos falar? Claro, vamos. O problema é que eu não tenho nenhum deck de Monarca aqui, então vocês vão ter que usar a imaginação de vocês, tá, gente? Foi tranquilo, que eu tô jogando com esse poderoso baralho agora. Eu acho que eu tenho pelo menos o que falar. A gente vai falar um pouquinho das vertentes possíveis que a gente acredita que o Monarca pode ter depois da lista de ajuste. Então, basicamente, o que a gente está fazendo nesse podcast hoje é falando mais ou menos do caminho dos dois principais decks, né, do formato, que é o PEP, que a gente acabou de falar, e do Monarca que a gente vai falar agora, como eles estão reagindo
a essas mudanças, né, da lista. Então, deixar o especialista falar um pouquinho, né, o Sapo falar de Monarca. Começa falando aí de uma das vertentes. Fala da tradicional primeiro um pouquinho. Eu acho que o Monarca do mais padrão possível, né? O que eu quero dizer com padrão é que o mais usado é o Monarca sem extra deck, né? Usando basicamente 3 de tudo que vem no deck. As cartas principais, assim. 3 Erebo, 3 Éter, essas coisas. E um pedacinho ali que fica faltando para terminar o deck. Coloca alguma tech choice, alguma carta, uma escolha própria, né? Pode ser alguma hand trap, alguma coisa assim. E algumas cartinhas de consistência, né? Start. Essa é basicamente a lista Vanity, standard. Então isso aí entra no padrão também às vezes. Mas não é tanto. Uhum. E aí, falei. Tem além dessa, né? Padrão zona. Tem também o pessoal usando Super Quantum, né? Que foi... Essa é mais recente, porque o Buster foi lançado tem pouquinho tempo. Não. Eu acho bacana. Essa Inguine ela é menos vulnerável ao Effectivator, né? Porque você faz Special pela teleporte do player, busca o Red Layer e tal. E o que mais? E assim é extra. E a com extra. A terceira, talvez tenha gente até que nem saiba que existe. Que é uma possibilidade. Não, mas assim, eu já comecei a perceber que tem mais gente sacando isso. Não, se com vocês certeza. olharem no high rate do DM, você já vai começar a ver um ou outro cara com pontuação boa jogando com um extra deck completo, né, do Monarca. Ou seja, ele tá abdicando da Floodgate, que para mim parece ser o caminho mais correto, que é o campo. Ele tá abdicando do campo e ele tem um extra deck ali para servir ele, né? E para quem não sabe, tem muito jeito de aproveitar do extra deck pro Monarca. Você pode fazer armadilha no turno do cara e uma armadilha no seu turno, e aí você tem um rank 5 grátis e rank 5 bons, né? Como Pleiades, porque a trap é luz. Pode fazer rank 8, várias coisas. A Prime, né? Você pode dar uma no turno do cara, uma no teu turno, e aí você faz um rank 5 com 2 tokens praticamente. E o Power Ranger e o vermelho lá é level 5, então você consegue fazer outros rank 5. Vamos começar falando um pouquinho mais aprofundado primeiro do mais tradicional, que é esse, né? Que usa algum número de Majeste e Vanity End, que usa quase 3 de tudo, 3 do pretinho, 3 do amarelinho, 3 de cada monarca grande, e provavelmente é mais ou menos por aí, né? E o campo, e é isso, né? Escalês, não sei o quê. E esse é o deck, todo mundo já conhece e ama. E o que vocês acham mais ou menos sobre esse deck? Eu falo sobre outro depois. Pode falar aí, João. Cara, é que eu já falei dele no meu vídeo, então tipo, eu vou repetir o que eu acho. Então, tipo, o que eu acho desse deck, ele as pessoas... Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, que elas acham o Monarca muito ruim, muito linear, sendo que ele absolutamente não é isso. Eu entendo que, tipo, você pode tomar velha no amigo lá amarelo, eu esqueci o nome. No Tour Guide que faz o que dá normal extra. Você pode tomar Vader e parar o turno. Eu já vi isso acontecer milhões de vezes. E assim, acontece, mas se o seu deck, sua Inguine de Monarca funciona, o deck é muito, muito bom. Ele já busca Floodgate, busca vantagem, tem Destiny Draw, que tem a carta que compra a carta. Você consegue colocar corpo de campo, você consegue jogar no turno do cara, então as pessoas acham que ele é mais linear do que ele é, sendo que ele não é tão linear assim. Então eu acho o Monarca de extra deck Monarca sem extra deck, assim, um deck bem válido. E ainda tem o Floodgate, que é bom contra a maioria dos decks, só não é bom basicamente contra Vermelho e Cosmo. E Mirro. Então... Mirro. Então não é tão assim, né? Mas é bom. Eu sei dessa sacanagem. Mas às vezes você também pode pegar e bater no bicho do cara, que ganha mais 800, então tipo, isso pode ser relevante em uma hora e tem... sei lá, é importante no campo. Mas eu acho o deck muito bom, cara, então, sim, é barato, uma opção aí. Mas aí o Sapo pode falar melhor do deck, que o cara joga todas as horas do dia, né? Até parece.
Eu tô jogando tem pouco tempo de Monarca, mas o deck é bom sim, cara. O deck tem uma engine muito forte, cara. Você jogando no vazio, cara, você faz vantagem absurda, cara. Cara, se você tiver coragem de falar pra mim que um deck que tem esse tanto de draw power, de search e de jogada forte é ruim, eu não sei o que é bom mais no Yu-Gi-Oh! Não, cara. E tipo, o argumento ser, você tomar um Veiler não é ideia, você às vezes passa o turno. Pra mim é insuficiente, cara. Tipo, eu acredito que tem outros decks que, se tomarem cartas específicas, também perdem o jogo em alguns cenários. E não é por isso que você vai culpar ou penalizar o deck. E assim, tem como você jogar em volta de Veiler. Você pode, às vezes, o campo, apesar de eu usar extra deck, você pode continuar usando o campo para diminuir o level do seu Monarca e descartar a trap com uma Panteísmo, por exemplo, e fazer tributo da trap com o level reduzido, e aí você não precisa nem fazer normal summon da ideia para fazer jogada. E mesmo que você tome o Veiler na sua jogada do seu turno, você ainda pode fazer jogada na main phase do oponente com a Ether na mão. Tem Escalation também, né? Stormforce. Tem Escalation. Eu acho que quem tem essa visão de que Veiler é auto-win contra a Monarca tem uma visão muito limitada do jogo, entendeu? Total. Não é nada disso, sabe? Não, eu acho que o Monarca é o deck mais underrated desse formato. Até agora, né? É um deck que é um bagulho inexplicável, sabe? Assim, eu não sei por que ele é proveniente de uma estrutura, então as pessoas assumiram que um deck que é proveniente de estrutura e não deve ser tão bom assim. Sinceramente, eu não consigo entender, porque hoje o deck que mais me assusta de jogar contra é o Monarca, sem sombra de dúvida. É o deck mais difícil, é o deck mais difícil de jogar contra. Por exemplo, eu tenho jogado de BA, e o BA é um deck que ele é famoso por fazer vantagem, né? Extra de carta. O Monarca faz tanto quanto ou mais às vezes. É tipo, e eu tô ignorando o lance de Floodgate, de Fiend, de nada disso. Eu tô falando assim, só pegar e fazer aquela porra cara, a Panteísme, puta que pariu. Ela é muito forte, muito forte. Ela é uma Destiny Draw que busca qualquer carta do seu deck. Que porra é essa? Isso é muito forte. E por isso que eu acho que... Reciclável, né, cara? Não, e depois você pega ela de volta pra mão. Às vezes eu jogo com os Monarca aqui, o cara dá Panteísme 4, 5 vezes no mesmo jogo. Porque fica pegando lá toda hora com o amarelinho, que você pode um amarelinho ou baixar ele, ou quando ele morre, você dá o pretinho e pega o amarelinho de novo. Que pega Panteísme toda vez que ele vai embora. Então, eu acho que é um dos decks mais underrated do formato. Como eu falei lá no outro vídeo sobre Floodgate, que eu falo um pouco sobre Monarca, eu acho que é um deck que está sendo montado completamente errado e que tem um puta potencial, porque, como a gente falou, a engine dele é muito, muito forte e dá pra jogar só fazendo coisas absurdas. Você não precisa ficar floodgateando os outros, apesar de ser uma opção válida e que pode ser usada eventualmente. Eu não acho que tem que ser o como se joga de Monarca hoje em dia. E uma das maneiras que as pessoas têm de fazer isso é ou usando o Extra Deck, que eu vou deixar o Sapo falar um pouco melhor sobre isso. E tem a engine de Quantum, né, que é outra das maneiras que tem de se usar o deck, também é uma maneira muito boa, porque primeiro já começa, como o João Pedro falou, começa a tomar menos Veiler. Porque o Red é Special Summon, o azul é Special Summon via teleporte, e então ele aumenta um pouco o teto do deck de jogadas que você faz por turno, e é uma engine pequena que você pode usar, né? Você pode usar, geralmente, se eu não estou enganado, são 2 vermelhos, um azul e só, né? Ou tô errado? Só isso. Porque o azul toda vez que vai pro grave você embaralha os vermelhos que você quiser, então não faz diferença. Você pode usar em engine pequenininha, não vai afetar, você não vai ter problema de comprar múltiplo. Assim, é raro, né? Se usa 3 só e comprar múltiplos, é raro. E o azul, se você comprar, você vai dar um jeito dele ir pro grave, que do grave ele volta pro deck e você dá o teleporte. Ele se conserta. Então, ajuda bastante isso e eu acho que melhora bastante o deck. Desses decks que eu gosto menos é o totalmente focado em dar lock no oponente, principalmente agora que o Pêndulo não é o deck mais soberano, ainda é um deck viável, a gente falou um monte agora sobre ele, mas não é um deck que vai estar 29 de 32 decks no ICS. Então eu acho que naquela época era super ok você fazer isso, mas não mais, porque você pode pegar um vermelho e ele vai ignorar o seu
quando anda aquela merda, o campo, vai ignorar o campo. O Cosmo também ignora aquilo. A Mirror, o campo não faz quase nada, além do fato... Quer dizer, o campo ele é um pouco importante na Mirror porque ele tributa mais leve e bate no Monarca com Monarca e o seu ganha, sabe? Ele é relevante na Mirror por causa disso, mas não pelo efeito de fluid gatear. É isso que eu quero dizer. Então, com isso tudo somado, eu acho que deve ter outras vertentes de Monarca menos focadas em fluid gatear os amiguinhos e mais focadas em ser insano. Jogar Yu-Gi-Oh! Jogar Yu-Gi-Oh! Com enguines fortes, cara. E a enguine dele é forte, cara. Não adianta. Eu sinceramente, eu acho super underrated. Lá no Shadow Realms, que tem um grupo do Facebook de Yu-Gi-Oh! Na época que tava pra lançar o deck, todo dia alguém postava: o Monarca é muito bom. Aí veio um outro falar que o Monarca era muito ruim. Veler win. Aí tipo, era assim, sabe? Só tinha piada. Aqui no Rio, todo mundo faz piada com o Monarca. Eu também não consigo entender, cara. Eu vou lá sábado, o Monarca tá ganhando de todo mundo, cara. Vai tomar no cu? Esse fim de semana eu só perdi pra Monarca. Não, o Monarca tá sarrando todo mundo. Aí, porra, o cara vem fazer uma piada que tá perdendo pro deck que tá sarrando ele. Não fode, porra. Só perdi de Monarca, cara. O deck que eu considero mais difícil, cara. Pode botar Mermeio, Cosmo pra jogar, que eu acho bem mais tranquilo. Pêndulo. Agora, Monarca, puta que pariu. Tipo, dá pra ganhar. O Monarca consegue fazer vantagem. Enquanto Fluid Gateia. Cara, é tipo bem chato, cara. Bem chato. E tem o Destiny Draw, sabe? Tipo, tem várias coisas bem desagradáveis. Eu não me conformo com o panteísmo. Toda vez que o cara dá um panteísmo, eu falo, cara, isso não era pra estar acontecendo. Essa carta não tem esse efeito. Ela é idiota. Não tem justo, né? A primeira vez que eu joguei contra o Monarca, eu falei, não é possível, cara, que isso tá acontecendo. Não, você pode ativar 2 por turno, é tipo tudo injusto, né, cara, nela, cara. Nada é justo, sabe? Não. Fala aí do Monarca de Extra aí, só. Vou falar, mas primeiro eu vou deixar uma reflexão para o público. Você acha que o Erebo e a Éter, quando você faz ela de uma maneira justa, né, tributando Eidos e Adeia, ou tributando um bicho do cara que está forte, ou tributando a Trap com o level e fazendo ele ficar só um tributo com level reduzido, ele faz mais 3, cara, porque ele faz alguma coisa e joga 2 mágicas pro cemitério que são úteis, né, no primeiro turno. Geralmente um panteísmo e a trap. Você acha que uma carta que faz mais 3 e uma enguine dessa, que compra carta, que adiciona carta, precisa jogar floodgateando alguém? Você tem que passar por cima do cara e não floodgatear. Ele tem que floodgatear você. Cara, você é o agressor. Eu penso assim, eu acho que esse deck ele é muito bom pra você jogar da maneira covarde, vamos dizer assim. Geralmente, cara, o melhor deck não precisa jogar com Floodgate. Jogar, entendeu? Os outros decks precisam usar Floodgate pra tentar parar o melhor deck. E na minha concepção, o Monarca é um dos melhores decks desse formato, entendeu? Se não o melhor, eu não vou falar que é o melhor porque ainda tá muito cedo, entendeu? Mas eu acho que tá muito errada essa percepção das pessoas. Muito errado. As pessoas valorizam o Monarca muito baixo na escala de valorização que ele merecia. Nós todos aqui concordamos isso em unanimidade na gente, isso, assim, desde o início. A gente viu o Monarca e falava, cara, por que tá todo mundo falando mal desse deck? E tipo, não é só aqui não, é tipo no mundo inteiro. Qualquer lugar que você vai ver, o Monarca é tipo a piada, sabe? E a gente não entende. Não entende. Que nem quando o mundo achava o Cosmo o melhor deck, que não fazia o menor sentido. Não fazia, cara. Não fazia o menor sentido antes, e todo mundo achava, a gente, o que tá acontecendo? Ou a gente não entende nada de Yu-Gi-Oh! Tem essa opção. Ou não sei o que tá acontecendo no mundo, cara. Bem estranho. Não, e é engraçado, porque eu fui, antes da gente começar esse vídeo, eu fui abrir o canal da House of Champions, que é um canal aí que tem um monte de... Vocês devem conhecer, né? Uhum. Aí eu fui ver pra ver deck profile de Pepe. Pô, o assunto aqui vai ser Pepe, vai ser Monarca. Só tinha deck profile de Monarca, de regional, não sei o que. Eu falei, cara, como é que estão falando que esse deck é ruim, cara? Porra, vai se fuder, cara. Bizarro. Sabe, não tem como, sabe? É assustador, sabe? É bizarro mesmo. Enquanto falam mal, sendo que o deck, tipo, prova um resultado totalmente contrário, tem um monte de carta que faz mais 3, mais 2, tá ligado? Não dá pra entender. Não mesmo. Agora fala aí do deck de extra deck, pra gente terminar o assunto do dia.
Não, beleza. Eu acho que, assim, eu vou dar uma orientação. Eu acho que a melhor versão vai ser com Super Quantum, usando Extra Deck, porque você aumenta o teto do seu deck demais, você consegue fazer rank 5 no primeiro turno, você pode fazer Red Layer e Prime do cemitério, renascer e fazer um Durandal do nada, saca? Tipo, isso é bem forte. E o fato de você ter um Extra Deck ali, cara, você consegue gerar monstros impactantes no jogo de graça, porque remover uma mágica do cemitério é de graça, entendeu? Faz com que você deixe de perder para algumas cartas que o Monarca convencional perca, por exemplo. Mágica Restrict. Isso. Cara, esse sábado eu joguei com o Monarca convencional, sem extra. Tipo, eu comecei muito bem, tá? Só que o cara conseguiu lidar com o meu campo e dar uma Mask of Restrict. Cara, eu ia perder se não tivesse ido pro tempo e eu não tivesse mais vida que o cara. Tipo assim, porque eu não tinha um extra deck. Porque em qualquer momento do jogo que eu tivesse um extra deck ali, eu iria fazer um rank 5 e ia lidar com aquela máscara Restrict, tipo, de graça. Eu ia fazer um Pleiades, eu ia fazer um Tiras, uma coisa do tipo. Assim, o campo, o efeito do campo de parar o extra do oponente nesse jogo não foi relevante hora nenhuma. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é.Esse efeito é muito valorizado. Muito valorizado. E outra, nas matches que ele é importante, o campo, as pessoas geralmente montam o deck de maneira que eles não percam pro campo. Então é um contrassenso muito grande você jogar com o deck para ganhar usando o efeito, porque a match que ele vai ser bom, a pessoa já está preparada para não tomar ele. Então, por exemplo, o Pepe já vai usar o Armageddon para dar Shadow Dragon no seu campo. Vai usar o Permaformacol Toad para mudar o ataque do seu Monarca. Então ele vai usar um mecanismo buscável para não perder para o seu campo. E o seu campo vai te impedir de usar um extra deck e vai ser ruim na maioria dos casos, entendeu? Então eu acho que é informação suficiente para vocês perceberem que não é o caminho correto, entendeu? Como o Sapo falou, o lance do extra deck ignorar muito das cartas que são normalmente usadas contra a Monarca, para mim, me atrai bastante. Você ri da Mágica Restrict. Tem um amigo meu que joga de Monarca com extra deck e ele já me mandou vários prints assim, do cara com Mágica Restrict dele com Pleiades assim no campo. E o cara, sabe, é bem idiota. Tipo, o Mágica Restrict até atrapalha até certo ponto, mesmo você podendo, mas o fato de você ter na sua própria no seu próprio deck uma maneira de lidar com esse problema ao invés de simplesmente tomar ela e perder o jogo é muito interessante. Obviamente você abre mão desse lance de floodgatear os amiguinhos, que muitas vezes é importante, mas é uma troca, né? E o que a gente acho que é o consenso aqui, né, que o deck ele é forte o suficiente a ponto de não precisar ser o cara que tem que ficar só floodgateando os outros. Tipo, é isso, entendeu? É basicamente isso, que a gente acha. Com certeza vai ser muito mais difícil de jogar de Monarca com extra deck, porque você vai ter que jogar Yu-Gi-Oh! De fato. Olha só que novidade para vocês que gostam só de dar Magic Exchange nos amigos. Então, vocês vão ter que fazer um negócio que é tipo Chainlink, efeitos, Exceeds, tem uns negócios aí. Special Summon. Special Summon, bem importante. Tem vários mecanismos de Yu-Gi-Oh! Que o pessoal não está muito sabendo. Habituado a usar, né? E aí vai ter que usar, então vai ser muito mais difícil. Então eu ainda acredito que o deck sem extra deck com certeza vai ser o mais popular, independente do que a gente está falando, independente de alguém ganhar lá usando extra deck lá fora. Vocês vão ver, vai topar alguma hora, não vai demorar muito. E ainda vai ser o mais importante e vai ficar passando a falsa impressão, na nossa opinião, né? Eu acho que é de nós três aqui, que o deck sem extra é o melhor porque ele aparece mais nos tops lá fora, mas eu acho que é mais pela facilidade de usar, pelas pessoas não quererem jogar com um deck que é melhor, na nossa opinião, mas que é mais complicado de usar, como tudo na vida normalmente, do que pelo caminho mais fácil, que é é bom combo? Não. Tipo isso. É a mesma coisa do Floodgate, a mesma coisa desse Nebra Jet, a mesma coisa do Ariadne, né? Tudo a mesma coisa praticamente. Então... A gente não... Eu quero que as pessoas entendam que a gente não é anti-Floodgate, não é isso. Lá no meu outro vídeo eu falei do assunto Floodgate e às vezes eu li alguns comentários em alguns vídeos falando
o Paulo ficou puto porque tomou campo e perdeu, sacou? Não era isso. Eu tô falando uma coisa que vai acontecer, a pessoa vai dar campo e a outra pessoa, o oponente vai perder, mas no longo prazo, se a pessoa anotar todos os jogos que ela joga, ela vai ver o quão pouco relevante isso é num grande espectro de jogos. E não é que a gente acha que Floodgate é ruim, ela só não pode ser a forma como você ganha os jogos, né? Não, a única forma como você ganha os jogos, é isso que... Tem outra coisa. Fala aí. Se for muito vulnerável também já não vale a pena, né? Por exemplo, se for uma Floodgate que vai te garantir a vitória, ok, eu sou totalmente a favor de usá-la, mas esse campo, igual eu falei, ele não tá resolvendo o problema. Você tá evitando, né? Por exemplo, eu sou a favor de usar Majest Fiend e Marcha dos Monarcas no side contra Cosmo, porque como é que o Cosmo lida com um Majest Fiend com Marcha na mesa? Sim, é válido. Não tem jeito, tipo, Dark Hole não resolve, Místico, ele tem que ter Místico e Dark Hole, umas coisas assim, ou sei lá, algum Kaiju maluco, uma coisa do tipo, entendeu? Então, já é mais difícil, mas agora você abandonar o extra deck inteiro, deixar seu deck mais linear e ainda assim continuar perdendo por causa dessa escolha, eu acho bem errado, certo? O preço de usar o campo e não usar o extra deck é muito caro. A gente não tá falando que o campo é ruim. Se ele não tivesse esse negócio de não ter extra deck, o campo era ótimo, gente. A gente não tá falando nada aqui. Não é verdade? Com certeza. A gente não tá falando porra nenhuma. O problema é que você não tem que usar extra deck, cara. Aí seu deck fica dependendo só de normal summon de monstro. Que é um outro problema do deck. Que ele não tem muitas coisas que atacam você. Ele tem os dois... Quer dizer, tem os 10 monstros, né, que atacam. Na realidade. Tipo deck sem extra. Tem os de 2800... Às vezes o nego usa uma tetezinha mais do Mega Monarca, alguma coisa, tem as mais Majest e é isso, né, gente? Pronto, acabou. Tem os 10 basicamente monstros. é isso. É a maneira mais simples do deck. Mas eu não sei se é. Eu tenho certeza que não é a melhor. Não, também não, mas geralmente o mais simples é o mais popular, né? Mas não necessariamente o que é mais popular é o melhor. É o ponto que a gente quer chegar, eu acho, né? Sim. Então é isso, acho que essa é a moral do dia. Vocês querem falar mais alguma coisa de Monarca? Que ficou pendente? Não. Não? Então tá bom. Acho que a gente falou bastante coisa aí, já. Falamos, entregamos ouro aí bastante pra vocês, hein? Vários negócios que a gente falou aqui, a gente tava pensando em não falar, hein? Fiquei muito feliz aí. É verdade, não é mentira não, eu tô zoando? Não, pô, verdade. Falando sério, a gente entregou ouro pra caralho aqui. Então é relevante, isso. É verdade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse Mindcast. Compartilhem, curtam com os amiguinhos. Esse já é o sexto, então tá vendo? Não foi uma coisa de uma noite só, não. Tá acontecendo. Tá acontecendo. E é isso, se inscrevam no canal. O canal não tem muito inscrito, mas tem muito view. Tem muito mais view do que inscrito. Eu sei que isso é normal de ter, mas pô, se inscreve no canal, porque aí... hoje em dia você não tem a conta no YouTube, faz a conta no YouTube e se inscreve no canal, porque toda vez que tiver vídeo, você vai ser notificado aí no seu celular, ou seja lá onde for que você assiste. E... Tem a promoção do Mind Gamers também, né? Quem inscrever no canal vai poder ir no inbox do Pedrinho e perguntar sobre qualquer tipo de deck pra ele. Eu vou responder. Nem responde. Coitado. Fazer qualquer... A gente vai toda vez que alguém perguntar de Tier 30, a gente vai marcar o Sapo agora nas fotos do Facebook. O Sapo falou isso, mas ele é a pessoa que mais gosta dessas perguntas. Se vocês quiserem fazer um deck de Box of Friends, alguma coisa assim, vocês falam com ele. Porque ele já passou por esse processo. Já. E não é mentira, é verdade. E não é mentira, é verdade. O Sapo chega assim, aí, quero testar um deck. Aí a gente fala, qual é o deck? Não vou falar, senão vocês não vão querer jogar. Mas tem tempo isso, é verdade. Aí quando vai jogar... mas primeira mas eu vou falar um que não tem tanto tempo, que ele foi testar comigo, não, deve ter 1 ano ou um pouquinho mais. Ele foi testar um deck de token comigo, cara. Cara, fiquei puto, eu falei, não. Token Sunday, mano. Aí eu falei, Sapo, vai se fuder. Aí ele deu a carta, eu quitei, tá ligado? Eu falei, chega. Ó, token bom. Você usava isso, cara.
É verdade, ele quitou, desgraçado. A gente não deixa o Sapo ser criativo demais. A gente tá minando a criatividade do nosso colega. Não, mentira, a gente deixa ele falar. Depois a gente xinga ele. Mas a gente deixa ele falar antes. Até porque o cara ganhou de arpia, a gente tem que respeitar, né? Tudo é possível. Máximo respeito. Ai, meu Deus. Ele é o único que testa comigo as minhas magias. É verdade. O Michel tem muita paciência, cara. Porque o Michel é tipo um santo. Tá, vamos O Michel é um deus. Mas não vamos nem falar aqui porque que ele é um deus, mas... Então é isso, velho. Se despeçam aí, os amiguinhos. Dá tchau aí, galera. Bom, valeu. Esse aí foi o Mindcast 6. Dá o like também na página lá do Shop. Vão pro torneio todo mundo. Setembro, se vocês se programarem agora, vão setembro e é isso. E aí, galera, curte a nossa página, inscreve no canal, curte a página da DualShop lá, joga os torneios. É muito importante esse apoio aí pra nossa comunidade crescer nesse cenário competitivo aí, cara. Vamos, bora. Então, é isso. Vocês ouviram os recados, eu não tenho mais nada pra dizer. E até a próxima. Valeu, abraço.